Então, vamos dar continuidade à nossa aula de avaliação antropométrica, agora com a parte 20. Bem, nós já vimos que nós podemos estimar gordura corporal total utilizando as dobras cutâneas através das fórmulas de Siri e de Brozek. Mas existem outras formas de fazer essa estimativa. Quais são elas? Utilizando tabelas e o nomograma. Vamos ver em seguida. Bem, para a soma das três pregas, né, normalmente com as fórmulas de Jason e Pollock, tá? Que são as pregas para os homens tórax, abdominal e coxa, podemos apenas fazer o somatório e olhar na tabela, tá? Então, fica bem mais fácil encontrarmos o valor. Para as mulheres, né, também com as fórmulas de Jackson e Pollock de 1980, vamos somar, né, fazer o somatório das pregas tricipital, suprailíaca e coxa e vamos olhar na tabela. Vamos mostrar a tabela em seguida. Então, olha bem, aqui nós temos, percentagem da gordura corporal estimada a partir das três dobras cutâneas, tórax, abdominal e coxa para homens. Então, o que a gente faz? A gente faz o somatório das pregas, tá? E aqui nós temos, de 8 a 10, de 11 a 13, de 14 a 16. Então, não temos para cada somatório, nós temos ali um intervalo, tá? Então, vamos dizer que as minhas pregas, né, do meu paciente, deu 17, tá? Então, tá aqui entre 17 e 19. E o meu paciente tem 25 anos. Então, 17 a 19, 25 anos está aqui entre 23 e 27. Então, o meu paciente tem 4,7% de gordura corporal total, tá? Como a gente falou, é uma estimativa, tá? Então, aqui nós temos, né, o início da tabela para homens. E essa tabela termina aqui, né? Termina até nesse valor 125, 127, tá? E temos em seguida a tabela para as mulheres. Tá? Então, aqui começa aqui no 23, 25 para as mulheres, funciona da mesma forma, tá? E continua no próximo slide, que é esse aqui, tá? Então, até lá, mulheres, a gente tem valores até, acho que eu cortei um pouquinho a tabela não coube toda aqui no slide, mas eu vou disponibilizar essa tabela para vocês. Bem, as fórmulas de Dunning e Walmsley, em 1974, também existem tabelas onde vocês podem ter o resultado direto. Tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos somar as pregas, nesse caso, né, de Dunning e Walmsley, a prega bicipital, tricipital, subescapular e suprailíaca, e vamos olhar o resultado direto na tabela, tá? Podem resultar em erros quando a gente usa essas tabelas. Por quê? Porque elas foram descritas para populações de diferentes nacionalidades, tá? Então, as fórmulas, de Dunning e Walmsley foram realizadas para pessoas do Reino Unido, tá? Pessoas da Inglaterra, né? Não só a Inglaterra, mas o Reino Unido, de 16 a 74 anos. Então, isso pode dar algum erro. Da mesma forma, tá? Aqui a gente tem homens e mulheres na mesma tabela, o somatório das pregas, tá? Aqui tá de 5 em 5. Então, por exemplo, se o somatório da minha prega é 22, eu não tenho. Então, eu pego, na verdade, daqui até aqui, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Então, um homem de 25 anos que deu 22. Então, olha bem, 25 anos, o homem está aqui, 22 está aqui. Então, ele tem entre 8,1 e 10,5 percentual de gordura corporal total. Tá? Não é um valor exato, mas é uma aproximação. Então, outra coisa que nós podemos fazer é utilizar o nomograma para estimativa de percentual de gordura corporal total, tá?
Para isso, nós vamos fazer a soma das 3 pregas. Então, eu vou somar para homens, né? Peito, abdômen e coxa. E vou marcar aqui o valor, tá vendo? Ó, soma das 3 pregas, tá? Na mulher, eu vou somar tríceps, coxa e suprailíaca. Depois, eu vou, desse lado aqui, eu vou marcar a idade em anos da pessoa. E aí, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar, tá? Esses dois, conectar essas duas marcações com o auxílio de uma régua. E aí, aonde a régua passar, né, no caso de homens e mulheres, né, dependendo do meu paciente, eu vou ter o resultado percentual de gordura corporal total. É um jeito fácil de fazer o cálculo, né? Mas, como eu falei aqui, a gente vai precisar de uma régua e aqui não consigo mostrar para vocês, mas na prática